Era 1984, outro dia ensolarado em Los Angeles. Thelma Wright entrou pela porta do correio em Beverly Hills e encontrou uma longa fila de mulheres poderosas, usando seus saltos altos de grife. Isso seria uma longa espera. Atrás do balcão, ela viu seu pacote. Era uma caixa de papelão lisa com um pequeno rasgo na lateral. Dentro havia uma grossa pilha de notas de $100. Tinha $80 mil em dinheiro naquela caixa. Ela esperava por isso há semanas. Ela estava começando a pensar que seus traficantes de heroína na Filadélfia tinham fugido com o dinheiro. Ou pior, que a grana tinha sido apreendida pelo FBI. Ao invés disso, a caixa acabava de chegar nos correios. Agora, ela só tinha que pegá-lo antes que alguém suspeitasse de alguma coisa. Finalmente chegou à frente da fila. Ela sorriu, deu seu nome e disse ao funcionário que havia uma confusão na caixa de correio. Ela viu seu pacote ali mesmo, no outro lado do balcão. O funcionário foi até a caixa. Thelma prendeu a respiração quando ele o pegou, os dedos quase tocando no dinheiro que saía do rasgo do pacote. Mas ele não olhou duas vezes ao entregar para ela. Ela pegou seu pacote e entrou no seu conversível. Agora estava segura, pelo menos por enquanto. Era agosto de 1986, apenas alguns dias depois do seu aniversário de 30 anos. Ela ficou em frente ao espelho, tirou a sujeira de seu vestido preto, limpou suas lágrimas e colocou uma nova camada de rímel no rosto. Estava na hora de enfrentar o mundo. Depois saiu e caminhou na grama fria e molhada do cemitério, que agora era o lugar de descanso final de seu marido, Jack Wright. Tinham passado apenas alguns dias desde que ele foi morto a tiros em uma disputa sem sentido com um traficante de drogas que lhe devia dinheiro. Ela agarrou a mão de seu filho de 4 anos e o levou para colocar rosas na frente da lápide. O pequeno e simples cemitério estava cercado por amigos de Jack, traficantes e antigos parceiros de gangue. Ele se transformou numa lenda nas ruas da Filadélfia. Era a prova de que qualquer coisa poderia acontecer nesse tipo de trabalho. Ninguém está seguro, não importa o quão poderoso você seja. Thelma jogou a mão cheia de terra sobre o caixão de Jack. Ela tentou não chorar enquanto observava o caixão ser enterrado. Ela tinha que ser forte pelo seu filho Jack e, para isso, tinha que encontrar algum jeito. Após o funeral, voltou para casa, que compartilhou com Jack, e começou a arrumar suas coisas. Durante seus 9 anos juntos, o falecido marido tinha atirado, abusado e traído ela, deixando-a sozinha para criar seu filho. Nos últimos meses, eles estavam separados, vivendo em lados opostos do país. Mas nesta casa, as boas lembranças ainda estavam no ar. Enquanto fazia as malas, escutou uma batida na porta. Era um homem que ela reconheceu, um velho traficante de drogas que trabalhou para Jack durante anos. Ele estava ali parado com uma bolsa na mão, que em seguida entregou a ela. A bolsa estava cheia de dinheiro. Eram lucros vindos das drogas. Isso pertencia a Jack. E agora era de Thelma. O traficante disse à viúva que havia muitas pessoas contando com ela. Ele perguntou o que estava por vir. Ela não tinha ideia do que iria acontecer. Ela sabia que Jack tinha dirigido um império de heroína que ia da Filadélfia até Los Angeles. E tinha visto os detalhes de suas atividades. Mas ela não estava no jogo. No entanto, poderia estar. Ela tinha visto como o negócio do falecido marido poderia ser lucrativo. Ela era inteligente e organizada, e já trabalhava há anos, antes mesmo de ter seu filho. Se Jack podia dirigir um império de drogas, ela também poderia comandar esse negócio. Através de todos os anos de abuso emocional de seu marido, tinha perdido um pouco da sua essência. Ela perdeu sua coragem, seu poder. Mas agora, com este saco de dinheiro em suas mãos, tinha uma chance de recuperar o controle. Buscando ajuda, procurou Titia, a fornecedora de heroína de Jack. Titia estava no jogo das drogas há muito tempo e estava bem conectada em Los Angeles.
Thelma havia confiado nela durante seus últimos meses na costa oeste. Titia tornou-se sua mão direita, guiando-a através das partes do negócio que ela não tinha aprendido ao observar Jack. O primeiro passo a seguir foi recolher o resto do dinheiro do falecido marido. Este acabou sendo um processo muito complexo. Primeiro, Thelma era jovem que empacotava a cocaína de Jack. Ela estava guardando uma quantia de dinheiro que devia devolver a ele. Ela então levou aquela soma de dinheiro para o banco, onde Jack tinha alguém trabalhando para ele. Ela deveria trocar todas as notas pequenas por notas maiores. Mas o banco tinha sido roubado recentemente, então as notas grandes estavam em falta. Thelma teve que enviar o pacote de notas de 10 e 20 para a titia na Califórnia. Não era o ideal, mas o dinheiro chegou lá sem problemas. Então, titia preparava outro carregamento de heroína para os traficantes na Filadélfia, e todo o processo se repetiu. Era como dirigir qualquer outro negócio, mas com consequências mais perigosas se algo ruim acontecesse. Não está claro como os revendedores de Jack reagiram quando ela assumiu o negócio. Ela era inexperiente, nova nesse ramo, e além disso, era uma mulher. Mas a maioria deles trabalhava para ela de qualquer forma. Aparentemente, estavam felizes em continuar no negócio. A maioria deles, quero dizer. Em uma noite, nos dias após o assassinato de Jack, estranhos chamaram a mãe dela e disseram: "Thelma é a próxima." Thelma nunca descobriu quem era. Poderia ser um rival ameaçando-a por ter entrado no lugar do falecido marido, ou Dennis Rogers, o assassino de Jack, que ainda não tinha sido preso. Ela não ficou na Filadélfia para descobrir. Assim que pôde, se mudou para Los Angeles e viajou para a Filadélfia apenas para fazer negócios. Thelma e titia se revelaram uma dupla de muito sucesso. Thelma tinha grandes instintos sobre as pessoas. Ela sabia em quem confiar e, talvez mais importante, em quem não confiar. Jack foi morto por um de seus próprios traficantes. Ela não ia cometer o mesmo erro, uma vez que só empregava revendedores que conhecia pessoalmente e que, de preferência, deveriam ser calmos e obedientes. Ela se manteve fora de problemas, manteve distâncias de seus revendedores e manteve sua carreira em segredo de todos em sua vida pessoal. Seus pais e irmãos viviam na Filadélfia, mas quando ia para lá a negócios, nem sequer lhes dizia que estava na cidade. Sua família sabia que Jack era um traficante de drogas. Se eles lhe perguntassem de onde veio todo o seu dinheiro, ela lhes diria que o falecido marido deixou uma grande herança quando morreu. Isso é tudo que eles precisavam saber. Para reduzir o tempo de viagem, ela administrou a maior parte do seu negócio através do correio, com drogas saindo e dinheiro entrando. O FBI e o DEA sempre foram uma ameaça, mas seu maior perigo era o Serviço Postal dos Estados Unidos. Um de seus irmãos trabalhou para o serviço postal. Se ele descobrisse o que ela estava fazendo, seria o fim de seu negócio. Pelo que ouviu durante o jantar, os carteiros eram bem sérios com seu trabalho. Ela tinha ligações próximas com o serviço postal. Uma vez seu pacote contendo $80 mil em dinheiro foi enviado acidentalmente para os correios de Beverly Hills ao invés do seu próprio correio. Mas ela sempre saía por cima. A criminosa teve uma sorte incrível. Isso ajudou que ela passasse fora do radar, sendo mulher e mãe. Assim, não se encaixava no perfil típico de um traficante de drogas. Ela tinha tanto habilidade quanto sorte. Foi organizada e cuidadosa. Além disso, adorava o trabalho, mas também gostava do dinheiro. Seu próximo passo foi descobrir como lucrar ainda mais. Antes da morte de Jack, Thelma tinha ido a uma partida de boxe em Las Vegas, onde conheceu um homem chamado Dan. Ele era um traficante de cocaína da Califórnia, então ambos tinham amigos em comum em Los Angeles. Nessa época, ela ainda não era casada, então a relação nunca foi romântica. Mas eles trocaram números e eram amigos. Dan ligou para Thelma no final de 1986, alguns meses após a morte de Jack, e foi aí que ela teve uma ideia. Jack só tinha traficado heroína até então, mas o mercado de cocaína estava em plena expansão nos anos 80, e a criminosa viu o potencial disso. Ela perguntou a Dan se ele estaria interessado em se tornar seu fornecedor de cocaína. Até 1982, Miami era a sede do contrabando de cocaína.
Mas depois que a Força Tarefa Federal foi estabelecida lá, a base de Thelma em Los Angeles se tornou o novo centro por causa de sua proximidade com o México. E uma vez que isso ganhou reputação, as autoridades mudaram o foco mais uma vez. Na primavera de 1986, $500 milhão de cocaína foram confiscados na maior apreensão de drogas da Califórnia. Mas, ao mesmo tempo que o negócio era perigoso, era também lucrativo. De acordo com um artigo do New York Times de 1982, um traficante poderia comprar 1 quilo de cocaína por $50 mil, dividi-lo e vendê-lo na rua por um valor 10 vezes mais alto. Havia riscos, é claro, mas como ela poderia deixar passar uma oportunidade dessas? Tudo o que tinha que fazer era seguir uma regra simples: não ser pega. A seguir, vamos explorar a entrada de Thelma no mundo do tráfico de cocaína. Agora de volta à história. Após a morte do marido de Thelma Wright em agosto de 1986, ela assumiu o império de heroína dele. Alguns meses depois, decidiu se envolver também com o comércio de cocaína. A cocaína foi muito rastreada por agentes federais, mas acabou sendo um risco que valia a pena correr. Logo depois que ela começou a traficar cocaína, não precisava mais se preocupar em como iria sustentar seu filho de 4 anos, já que estava ganhando mais dinheiro do que imaginava. No final de 1986, a criminosa decidiu passar uma semana em Las Vegas com algumas de suas velhas amigas da Filadélfia. Elas jantaram em restaurantes de 5 estrelas, fizeram compras em boutiques de luxo e jogaram em cassinos. Durante toda a semana, se deparou com um grupo de jovens que ela reconheceu da Filadélfia. Foi uma estranha coincidência que estivessem lá, ou talvez tenha sido o destino. Ela encontrou um dos homens e ficou muito animada e feliz. Sabia que tinha que se apresentar. Como ela tinha adivinhado, os homens eram todos da Filadélfia. Eram membros de uma gangue chamada Máfia Negra Júnior, ou JBM. Eles eram a nova encarnação da Máfia Negra, o grupo do qual seu falecido marido pertencia. O homem de quem Thelma gostava era Aaron Jones, que era conhecido por AJ. Ele era o líder da JBM. Ela e AJ não falavam muito. A criminosa nem sequer lhe contou sobre sua atividade com drogas. Eles seguiram caminhos separados e no final da semana ela estava de volta à sua vida normal em Los Angeles. Agosto de 1987 trouxe 2 coisas: o aniversário de 31 anos de Thelma e o primeiro aniversário da morte de Jack. Ela tinha estado tão ocupada com seus negócios e seu filho de 5 anos que mal tinha tempo para se lamentar. Para ajudar a esquecer essa dor, planejou uma luxuosa festa de aniversário no Four Seasons Hotel em Beverly Hills. Seus amigos e familiares voaram da Filadélfia para a grande festa. Alguns de seus amigos estavam bem conectados com celebridades. Entre os convidados estavam estrelas como Mike Bivins, do grupo R&B New Edition, e o comediante Robin Harris. A criminosa estava rodeada de atenção, mas mesmo assim tudo o que ela pensava era em Jack. Ela tentou se manter firme. Seu marido tinha ido embora, mas ainda tinha trabalho a ser feito. Ela faria 31 anos com graça, ambição e cautela. Naquele outono, Thelma estava na Filadélfia para negócios e se encontrou com amigos para jantar. Assim que se sentou na mesa, viu um rosto familiar no local: AJ, o líder da JBM, que conheceu em Las Vegas um ano antes. Eles logo começaram a conversar. Agora que tiveram a chance de falar, acabaram percebendo muitas afinidades. Ela ainda se sentia atraída por ele, apesar de viverem em lados opostos do país. A conversa deles naquela noite floresceu uma relação de longa distância. Como a criminosa percebeu, AJ não era só um traficante de drogas. Ele era um verdadeiro chefe, o líder de uma das gangues mais poderosas da Filadélfia. A JBM controlava a maior parte do tráfico de cocaína no sudoeste da Filadélfia, arrecadando de 10 a 30 milhões de dólares por mês. AJ era um homem de negócios tal como Thelma e operava com cautela e diplomacia.
Ele fez acordos para trabalhar com seus concorrentes, desde pequenos comerciantes de rua até a máfia italiana da cidade. E qualquer um que não quisesse cooperar era removido à força. Não está claro se Thelma trabalhou com a JBM para sua distribuição de drogas, mas ela com certeza se deu bem com a gangue. Seu relacionamento com AJ foi uma combinação perfeita. Em dezembro de 1987, 4 meses depois de seu relacionamento, ela convidou AJ para a festa de Natal de sua amiga na Filadélfia. Os dois entraram numa limusine, escoltados por carros cheios de membros da JBM. AJ foi cauteloso, tal como Thelma. Ele confiava nela, mas os membros de sua gangue não arriscariam deixá-lo entrar em uma armadilha. A dupla esperou na limusine enquanto os membros da gangue vasculharam o local para se certificar de que era seguro. Finalmente, os dois fizeram sua grande entrada. Todos os olhos estavam neles, o casal glamuroso com uma escolta de guardas misteriosos. Ela se agarrou firmemente ao braço dele, orgulhosa de ter alguém forte e confiável ao seu lado de novo. Nos próximos 2 anos, a criminosa se dividiu novamente entre os dois lados do país, estabelecendo bases de operações em Los Angeles e na Filadélfia. Ela ainda preferia a costa oeste, mas valeu a pena passar mais tempo com AJ. Mas em 1989, a pressão aumentou na Filadélfia. A máfia da juventude negra, e especificamente AJ, estavam sendo observados por agentes federais. Seus assassinatos e tiroteios estavam fazendo manchetes, e era apenas uma questão de tempo até que a sorte deles acabasse. Quer Thelma estivesse trabalhando com a JBM ou não, isso definitivamente a deixou nervosa. Quanto mais perto eles chegavam de AJ, mais perto chegavam dela. Tal como temia, AJ foi preso em 17 de julho de 1989. Ele estava enfrentando uma vida na prisão com uma série de acusações de drogas, armas e assassinato. Esse foi o fim de sua relação com Thelma. Ela estava pronta para voltar para Los Angeles e deixar outro relacionamento perigoso para trás. Mas isso não aconteceria. Por causa da repressão policial, seus traficantes estavam preocupados com o envio de drogas e dinheiro pelo correio. Assim que ela se sentiu confortável em sua casa em Los Angeles, teve que voar para Filadélfia para receber seus lucros. Thelma estava administrando seu negócio através do correio há 3 anos, deixando seus traficantes fazerem o trabalho sujo enquanto ela tomava um banho de sol a milhares de quilômetros de distância. Mas agora, se queria manter as coisas circulando, tinha que supervisionar cada remessa pessoalmente. Toda a viagem foi exaustiva. Isso ocupou um tempo valioso que poderia estar com seu filho. Depois de alguns meses, no final de 1989, a criminosa finalmente cedeu e voltou para a costa leste em tempo integral. Se seus traficantes estavam muito assustados para enviar o dinheiro pelo correio, ela mesma o enviaria. Thelma se estabeleceu em Nova Jersey, onde morou com Jack anos antes. Era o lugar perfeito para ela, tinha um estilo de vida suburbano confortável e era perto da Filadélfia para viajar a negócios. Tal como antes, os traficantes vendiam as drogas e lhes traziam o dinheiro. Mas ao invés de ir e voltar, enviava o dinheiro para a titia em Los Angeles. Titia mandava a próxima remessa de heroína para a Filadélfia com qualquer pessoa que a levasse, ou mesmo voava sozinha quando necessário. Valeu a pena o trabalho. A criminosa tinha agora 33 anos e nunca teve tanto sucesso. Usando os lucros das drogas, abriu uma loja de roupas de luxo que pode ou não ter sido um jeito de lavar dinheiro. Ela também começou a produzir shows de comédia em boates da Filadélfia. Ela nunca explicou sua motivação para fazer isso, mas até mesmo uma rainha das drogas precisa de uma risada de vez em quando. Ela mandou seu filho de 7 anos, Jackin, para uma escola cara e bem conhecida. Todas as manhãs ele era escoltado para o jardim de infância em uma limusine. Até as apresentações de comédia estavam decolando. Em 1990, a boate onde sediou seus shows era muito pequena para acomodar as multidões que atraíam. Ela precisava de um espaço maior.
Então foi a uma boate chamada Studio West, no oeste da Filadélfia. A boate não estava em uma parte chique da cidade. Na verdade, lá era sujo, escuro e sujeito à violência das gangues. Mas Thelma não era de evitar o perigo. Ela contratou 2 de seus melhores comediantes para se apresentarem lá como prova disso. Foi um fracasso, quase ninguém apareceu. Alguém na plateia até tentou roubar dinheiro da caixa registradora. Mas algo de bom surgiu naquela noite. Na boate vazia e pouco iluminada, Thelma viu um rosto que logo reconheceu. Sua velha amiga Neirne. Elas se conheciam desde que eram adolescentes, mas não se viam há anos. Ela perguntou a Neirne o que tinha achado do show. Ela concordou que a falta de pessoas foi lamentável, mas achou que isso seria melhor em outra boate, em outra parte da cidade. A velha amiga procurava algo para preencher seu tempo e perguntou se ela precisava de uma parceira para gerenciar as apresentações de comédia. A criminosa geralmente preferia fazer negócios sozinha, mas essa era uma área em que sabia que precisava de ajuda. Elas se tornaram parceiras. As duas levaram seus shows de comédia para uma boate próxima à Universidade da Pensilvânia. Esse era o público que estavam procurando. Thelma finalmente começou a ganhar dinheiro legítimo. Enquanto isso, mudou sua loja de roupas para uma parte da cidade chamada Center City. Ela começou a ter todos os seus pacotes de drogas e dinheiro enviados diretamente para sua boutique. Durante anos, tudo foi bem, já que ela não estava mais preocupada com o serviço postal. Em 11 de julho de 1991, Thelma, com 34 anos, estava saindo com Neirne e alguns de seus outros amigos, muitos deles membros da JBM. Mesmo depois que AJ foi preso, continuou amiga do resto da gangue. Seus amigos queriam ingressos para um evento chamado Paz na Rua. Thelma vendia esses ingressos, mas já haviam se esgotado. Ela ligou para sua fonte de ingressos e disse que iria à boate Studio West mais tarde naquela noite e queria encontrar com ele lá. Quando ela e seus amigos chegaram na boate, um show tinha acabado de terminar. As pessoas estavam saindo de lá e entrando no estacionamento. Ela não queria entrar no meio desse caos de pessoas. Então esperou do lado de fora enquanto seus amigos entravam para pegar seus ingressos com o fornecedor. O que a criminosa não sabia era que havia outro membro da JBM chamado Red dentro da boate. Mais cedo naquela noite, ele havia entrado em uma discussão com um membro de uma gangue rival. Agora, com um monte de membros da JBM no final do show, parecia que Red tinha chamado eles para apoiá-lo. A gangue rival tomou isso como um sinal para se preparar para uma luta. Enquanto Thelma estava do lado de fora, Red gritava ameaças ao seu rival. Ela o conhecia e tentou perguntar a ele o que estava acontecendo. Mas antes que conseguisse chamar sua atenção, ele puxou uma arma e apertou o gatilho. Ela estava no meio de uma briga de gangues. Ela ficou congelada, em estado de choque. Um de seus amigos a agarrou e a jogou atrás de um lixo. Ela manteve suas mãos sobre os ouvidos para não escutar os tiros. Fora isso, não conseguia ver nada, mas só podia imaginar o pior. Assim, imaginava seus amigos sendo mortos. Ela sabia que os tiroteios aconteciam no mundo das gangues, mas nunca pensou que isso iria acontecer com ela. Até agora, nunca havia visto a violência tão de perto. Ela lembrou de seu filho de 8 anos em casa com uma babá e esperava com todo o seu coração que pudesse chegar viva em casa. Ela não podia deixar Jackie órfão. O amigo de Thelma se levantou para assistir ao tiroteio. Ele disse a ela que Neirne estava caída no chão. Thelma virou sua cabeça para olhar, mas acabou ficando cara a cara com um revólver de cano duplo. Ela tremeu. Ela sabia que não devia olhar para o rosto do sujeito. Se ele soubesse que ela poderia identificá-lo, certamente a mataria. A criminosa implorou para não ser morta. Assim fechou os olhos, se preparando para o pior. Mas quando os abriu, percebeu que ele tinha ido embora. Ela ouviu o som de um último tiro ao virar a esquina. Thelma rastejou ao redor do lixo. Neirne estava deitada no chão em uma poça de sangue. Ela estava morta. Thelma ficou ali, tremendo e gritando, com os cadáveres espalhados pelo estacionamento. Mas quando Jack tinha sido morto,
Ela não o tinha visto. Não tinha visto seu corpo ensanguentado daquela maneira. Um amigo a agarrou e disse que ela tinha que entrar no carro. Enquanto se afastavam, observava a carnificina que deixavam para trás. Essa foi a colheita que seu império de drogas semeou. A seguir, vamos ver o que fez Thelma finalmente desistir do seu título de rainha das drogas. Agora, voltando à nossa história. Após o tiroteio no Estúdio West, em julho de 1991, Thelma Wright ficou deprimida. Ela desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático e estremeceu a cada barulho alto. Depois fechou sua loja de roupas. Ela deveria ajudar a planejar o casamento de seu irmão, mas não podia sair de sua casa. A criminosa se perguntava como tinha se metido nessa confusão. Ela poderia ter morrido naquela noite e sua família não saberia o que tinha acontecido. Ela ganhava muito dinheiro, mas valia a pena perder a sua vida? Pela primeira vez, viu com clareza que esse estilo de vida só podia terminar de duas maneiras: na cadeia ou na cova. Eventualmente, Jacqueline começou a notar a depressão da mãe. A criança de 8 anos se deitava ao lado dela na cama e perguntava se estava tudo bem, mas ele não sabia como ajudá-la. Thelma percebeu que tinha que se recompor por causa de Jacqueline. Ela se recuperou lentamente e voltou à sua vida normal. Nas semanas após o banho de sangue, sua fonte de cocaína, Dan foi preso por agentes federais. Parecia que as paredes finalmente estavam se fechando em torno dela. Ela estava hesitante em continuar com o negócio, mas não conseguia desistir do dinheiro. Logo depois, sua fonte de heroína, Titia, enviou um pacote de drogas de Los Angeles. Como sempre, enviou para seu traficante, Fats. Thelma lembrou a Fats que se o pacote não chegasse a tempo, ele não deveria ligar para o serviço postal de jeito nenhum. Ela havia dito a ele 100 vezes, mas agora que Dan havia sido preso, não queria que ninguém corresse riscos desnecessários. O pacote não chegou. Fats falou com ela. A criminosa tentou acalmá-lo e lembrou de não ligar para os correios. Mas o traficante foi impaciente. Assim que eles desligaram o telefone, ele ligou para os correios e pediu que rastreassem seu pacote. O pacote chegou alguns dias depois, mas não foi deixado pelo carteiro habitual do traficante. Ao invés disso, foi entregue à sua porta por um agente do FBI. Fats foi preso. Thelma tinha construído seu negócio em torno de pessoas que eram calmas e cuidadosas. Mas agora, até mesmo seus distribuidores mais confiáveis estavam nervosos e imprevisíveis. Ela continuou no negócio apesar disso. Obviamente havia problemas, mas nada apontava em sua direção. Assim, confiou em Fats para manter sua boca fechada. Então, em agosto de 1991, recebeu uma ligação de Karen, a dona de um salão de cabeleireiro que estava ao lado de sua antiga loja de roupas. Ela disse à criminosa que alguns inspetores do correio haviam passado por lá e eles estavam perguntando sobre a dona da boutique. Seu pior medo estava virando realidade. O serviço postal estava em cima dela. Era apenas uma questão de tempo até que o FBI ou a DEA chegassem. Thelma teve que sair do jogo. Ela viu isso com muita clareza. Ela não podia esperar para ser presa ou morta. Prestes a completar 35 anos, estava pronta para recomeçar sua vida. Ela ligou para a Titia para lhe dar a notícia. Titia entendeu. Ela concordou em permanecer em contato enquanto amarravam todas as pontas soltas. Mas essa foi a última vez que Thelma falou com ela. 2 semanas se passaram sem outra ligação. E Titia costumava ligar regularmente, às vezes só para conversar. A última vez que não teve notícias de alguém com quem ela costumava falar foi quando Jack foi morto. Ela estava esperando que talvez Titia tivesse sido presa. Isso ainda seria ruim, mas melhor do que morrer. Ela andou até uma cabine telefônica na esquina, já que não queria ligar para a Titia de seu telefone fixo, caso estivesse sendo vigiada por agentes federais. A sobrinha de Titia, Ashley, atendeu o telefone. Ela disse que Titia estava morta. A polícia a encontrou junto com 2 de seus associados. Thelma tinha perdido seu marido, sua amiga Neir e agora Titia, que era como uma mãe.
Tudo que lhe restava era ela mesma e seu filho. Quaisquer dúvidas que pudesse ter sobre como sair do jogo das drogas tinha desaparecido. Em agosto de 1991, depois de 5 anos de administração de um império de cocaína e heroína que ia da costa leste a oeste, Thelma Wright decidiu jogar a toalha. Ela tinha ganho $400 mil por mês no auge de seu sucesso. Agora não tinha ideia de como iria sustentar seu filho, mas ia tentar sua sorte com um trabalho seguro e legítimo. Em seus 5 anos de tráfico de drogas, nunca foi presa, seriamente suspeita ou mesmo acusada de ser uma criminosa. O mais próximo que ela chegou foram alguns encontros difíceis com o serviço postal. Seu perfil a permitiu fazer o que a maioria dos chefões e rainhas do crime não conseguem: sair do negócio viva e livre. Ela simplesmente se afastou e deixou seu império nos ares. Seu fornecedor de heroína estava morto. Seu fornecedor de cocaína estava na cadeia. Seus traficantes de rua teriam que se dissipar ou escolher outra pessoa para assumir o controle. Depois de deixar o negócio de drogas, ela continuou vivendo na Filadélfia. Também começou a trabalhar para uma organização sem fins lucrativos, onde administrava apartamentos para mães solteiras que lutavam contra o vício em drogas e álcool. Parece que esse trabalho foi uma maneira dela se redimir de seus pecados. Thelma sabia que seu tempo no negócio das drogas havia afetado a vida de viciados e membros de gangues rivais da forma como havia afetado seus próprios amigos e associados. Sua família, incluindo o filho, não sabiam que ela era uma traficante de drogas, até que publicou sua autobiografia em 2011. Até então, o Estatuto de Limitações de seus crimes já havia passado, então não podia ser presa. Agora ela viaja pelos Estados Unidos como uma oradora motivacional dedicada a evitar que os jovens cometam seus mesmos erros. Normalmente, traficantes terminam suas carreiras como criminosos procurados, com seus nomes estampados no noticiário. Mas Thelma ficou uma década sem ninguém suspeitar que ela era mais do que uma mãe solteira trabalhadora. Talvez os criminosos mais perigosos sejam os que operam bem debaixo de nossos narizes. Nós nunca saberemos quantos traficantes ascenderam e tiveram sua queda sem serem pegos.